fé é a esperança. Fé é a esperança. A fé é você achar que tudo já se esgotou e você diz assim, é uma força oculta. Você diz, eu vou insistir para você conseguir. E a fé, ela realmente consegue transportar montanhas. Tem gente que diz que a fé, ela nos ajuda a dar a volta. Eu digo que não, a fé, ela nos ajuda a levantar montanhas mesmo. Porque quando você tem fé, você consegue tudo que você quer. Né? Minha mãe me contava, meu padrinho me contava, que quando eu estava, assim, criança, né? Talvez com antes de 1 ano, minha mãe, alguém chamou ela na porta da rua e ela me deixou sentado dentro de casa. E aí uma irmã que eu tenho me carregou e me colocou no ombro. Uma irmã bem maior do que eu. Só que quando ela me colocou no ombro, que minha mãe foi atender a porta, eu caí do ombro dessa irmã e bati a cabeça no chão, né? E eu praticamente fui piorando e entrei em coma. Mas aí o que aconteceu? Minha mãe, num ato de desespero, ela me pegou pela tarde, quando ia ter a procissão do São Roque, e disse, eu vou acompanhar a procissão de São Roque, porque se São Roque os santos fazem milagre, meu filho vai reviver. E aí eu já estava com o olho todo cinza, já não me movia mais, não tinha sinais vitais, né? E ela me pegou, enrolou em um pano e foi descalça acompanhando a procissão. As mulheres que estavam, as pessoas da época, ficavam dizendo, não, para ali, que maluquice, o menino daquele estado, pode ser até que já tenha morrido, e ela acompanhando a procissão, querendo que tenha um milagre. Todo mundo criticando. E aí ela acompanhou a procissão, meio desiludida, usou a fé. Quando ela chegou em casa, isso ela me contava, que ela me botou na cama, eu abri o olho. É que com o passar do tempo, que eu já era adulto e já era pai, esse mesmo São Roque que ela usou como fé, ele foi quebrado e Rosalvo Santeiro, ele apareceu na frente de Rosalvo Santeiro para Rosalvo restaurar. E eu restaurei ele todinho. Eles perguntaram quanto é, eu disse, eu não vou cobrar não, que eu tenho uma dívida com São Roque. E não cobrei a restauração. Meu pai, ele era ceramista, um dos melhores em louça vitrificada. Ele fazia vitrificação, era uma pessoa que procurava sempre fazer um trabalho assim, de primeira linha. E eu ia sempre para a olaria, e lá um dia eu vi umas figurinhas, pela primeira vez, umas figurinhas de 2 cachorrinhos. Nunca tinha visto nada de escultura em barro. E eu fiquei curioso e essa pessoa me deu de presente esse cachorrinho. E aí disse, eu também posso. E aí tentei conseguir fazer o mesmo cachorrinho. E consegui. Isso foi um contato que eu tive primeiro com o barro. Como eu era muito pequeno, não era criança, eu não sabia que o barro, ele dava para você fazer, né, uma figura, né, fazer alguma coisa assim da natureza. Porque o que até então eu via meu pai fazer trabalhos utilitários, era pratinho, era bujãozinho, caneca, né, que é a xícara. Então quando eu vi pela primeira vez, aí eu disse, se ele fez eu também posso fazer.
eu descobri que eu era autodidata, que eu tinha aquela vontade, eu tentava e dava certo. Eu comecei a ir para a igreja e olhar as procissões que tinha aqui, né, para poder ver como era mais ou menos os santos, que eram tradicionais. E aí fui conseguindo fazer, e ao longo do tempo, fui convidado para participar de uma exposição, e lá eu vi que todo mundo fazia o mesmo estilo. Então eu disse, eu vou modificar. Comecei a fazer um estilo barroco, misturei o barroco com o rococó. Porque às vezes a vida ela vai mostrando a você e você pensa que é problema. Não é problema, a vida está querendo lhe acordar, lhe mostrar um caminho, e a gente tem que ter paciência. Eu tenho um título de mestre aí por mérito, né? Muita luta, já ganhei um concurso de presépio no Pelourinho, em Salvador, no IPAC. Quando eu ganhei esse título daí, tava participando muita gente, eu estava começando na arte, e o pessoal dizia assim, rapaz, você vai para lá, para Salvador, para a capital, para concorrer com aquele pessoal lá, com um bocado de gigante. Eu disse, eu faço fé no meu trabalho. Quando chegou lá, como eu sou daqui do interior, né, a capital fica distante, quando eu cheguei já era mais de meio-dia e o lugar estava fechado. Aí um colega meu foi lá e disse, olha, nós viemos aqui trazer um presépio. Aí a moça disse, já está fechado. Aí eu disse, peraí que o trabalho vai abrir as portas. Aí peguei um resplendor grande que eu tinha feito do presépio, muito bonito, segurei e levei. Aí bati na porta e fiquei segurando assim. Quando ela viu, ela disse, entre ligeiro, entre. E ficou apaixonada pelo trabalho. O voto dela foi meu e eu ganhei o prêmio em dinheiro, primeiro prêmio. Eu sei ensinar, eu dei aula lá no Paraná, tirei ótimas notas, talvez as maiores, por simpatia e por conhecimento. Porque eu não escondo, quando eu sou convidado para dar aula, eu não escondo. Eu começo a ensinar o que eu sei, o aluno pergunta alguma coisa, eu sei. Eu estou aqui, esse título que eu recebi, ele é por mérito. O que você perguntar sobre cerâmica, eu sei. Eu vejo que eu evoluí, eu me preocupo muito com a fisionomia da imagem, eu procuro fazer sempre aquela fisionomia mais clássica, e aí eu adiciono o barroco e o rococó. Ou seja, já que eu não pinto, eu não faço policromia, eu faço um jeito de exagerar para poder, esse exagero de riqueza, ele chamar a atenção do cliente. E nisso eu estou tendo muito sucesso com esse tipo de trabalho. Né? Eu comecei a expor, antes de ficar famoso, né, meu trabalho de ficar conhecido, eu consegui fazer mais de 20 exposições. Mais de 20 exposições, individual, coletiva. Sim, então o que aconteceu? Depois dessa luta, né, de estar expondo, as pessoas viram, aí as pessoas começaram a saber que aquele artista existe, que o trabalho dele é bom. E aí começou a surgir jornais, matéria de televisão. E aí pronto, aí o que aconteceu? No resumo dessa história, Deus abençoou que hoje, como chegou a internet, entendeu? E eu fui aprimorando, aperfeiçoando o meu trabalho. Hoje o que eu posso dizer é que eu sou satisfeito com o meu trabalho, que ele atingiu um patamar que eu não achava que ia atingir.
Meu pai conta que quando criança eu tinha contato com o barro quando ele estava trabalhando, sempre eu chegava, mexia no barro. E dessa mesma idade eu fiz um Santo Antônio. E aí ele se encantou e viu que eu tinha dom para essa arte. E aí depois disso eu fui crescendo, fui deixando de ter contato. E aí em 2018, 2019 mais ou menos, eu me atentei novamente para essa arte e estou aí até hoje. Maragogi-Pinho hoje está defasado, não tem mão de obra. As pessoas que trabalhavam no torno para fazer arte decorativa, está faltando mão de obra para isso. E ao invés de ter um incentivo para ensinar esse pessoal dessa geração a preservar essa tradição, o que é que eles estão fazendo? Isso é fato, eles estão comprando cerâmica pronta de outros estados para vender nessas lojinhas. A maioria das lojinhas não tem compromisso com Maragogi-Pinho. É preciso haver um projeto para resgatar essas pessoas, para eles aprenderem a produzir, para que a nossa tradição não perca, porque vai perder. Existem poucos, se você chegar aí, pode ser que alguns mintam e alguns falem a verdade. Temos pouca mão de obra. Os poucos que tem não querem trabalhar, entendeu? Então, se o Sebrae, como o pessoal fala que é o Sebrae, ou algum órgão não fizer alguma coisa para tentar resgatar, formar novos aprendizes e futuros mestres, vai faltar, porque já tem lojas aí, independente de Maragogi-Pinho, vendendo produtos de fora. Eu não sei, né, o que é que eles vão fazer, mas eu sei que em curto prazo que eu falo, né, em curto prazo, pode ser que as pessoas vão morrendo, outras vão saindo de Maragogi-Pinho e a tradição perca. Saber que esse trabalho com barro é uma tradição nossa e que depende dos jovens de hoje, né? Para dar continuidade. E se não tiver jovens interessados hoje, corre grande risco de futuramente ficar escasso esse trabalho, a tradição acabar se perdendo. Eu costumo dizer a meu filho Rosalvinho que quanto mais a gente se esforça, mais a gente consegue agregar valor a esse barro e transformar o barro em ouro. Eu fico muito feliz em saber que serei a próxima geração da arte sacra. Meu pai começou com esse legado, o primeiro santeiro daqui, e saber que serei a próxima geração, seria o responsável de passar essa arte para gerações futuras, me deixa muito feliz.